Olá, pessoal! Nesta semana, nós vamos falar sobre a cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações, além de estudar também os seus mecanismos. No nosso dia a dia, nós percebemos constantemente diversas transformações químicas e essas transformações químicas, essas reações químicas, elas acontecem com velocidades diferentes. Então, por exemplo, se eu comparar a velocidade com que os alimentos estragam, a velocidade com que uma planta cresce, ou a queima de uma vela, ou uma ferida, né, a cicatrização de uma ferida, o cozimento dos alimentos, então, cada uma dessas reações que eu citei, elas acontecem de formas, com velocidades diferentes. Então, a cinética química, ela é a parte da química que estuda as velocidades das reações químicas, bem como seus mecanismos. Então, entende-se por velocidade de uma reação como sendo a medida da taxa com que os produtos são formados e com que os reagentes são consumidos numa determinada reação. E o mecanismo, ele na verdade consiste na sequência detalhada de etapas que promovem a transformação dos reagentes em produtos. Então, a velocidade, na verdade, ela mede a taxa de consumo do reagente ou ainda a taxa de formação de um produto. Então, por exemplo, para essa reação genérica A mais B formando C mais D, eu tenho aqui uma tabela que mostra a concentração, a variação da concentração do reagente A ao longo do tempo. Então, observem que esses dados eles foram transformados, foram levados então para um gráfico e eu obtive então o gráfico que mostra o consumo do reagente A. Então, eu consigo medir a taxa de consumo do reagente ao longo do tempo. A taxa de desaparecimento do reagente ou de formação do produto, chamado velocidade média, ela é calculada por essa fórmula a seguir. Então, a velocidade média dos reagentes é igual à variação da concentração do reagente dividido pela variação de tempo, com um sinal negativo, por quê? Porque a variação do reagente, como ele está diminuindo a sua quantidade, vai dar um número negativo. Então, esse negativo que aparece ali na fórmula é simplesmente para que se obtenha uma velocidade positiva como resultado final. Já a velocidade média do produto não tem o sinal negativo, também é obtido pela variação da concentração do produto dividido pela variação do tempo. Bom, com os dados da tabela do slide anterior, eu pedi para calcular a velocidade média em determinados intervalos. Então, na letra A, de 0 a 16 minutos e na letra B, de 0 a 4 minutos. Então, aplicando essa fórmula anterior, eu vou obter a taxa de consumo do reagente, desculpa, ou a taxa de formação do produto num determinado tempo. Na letra A, está pedindo para calcular a velocidade média no tempo de 0 a 16 minutos. Então, a fórmula da velocidade média é variação da concentração dividido pela variação de tempo. Lembrando que essa variação sempre é o final menos inicial. Então, em cima dessa fórmula, eu vou escrever as concentrações final menos inicial e embaixo a variação de tempo. Então, o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que aqui, como vai de 0 a 16, eu tenho o final, o tempo 16 e a concentração 0,40, e no início eu tenho o tempo 0 e a concentração 10 mol por litro. Por isso que aqui em cima ficou, então, menos, o menos já faz parte da fórmula, né? Concentração final menos concentração inicial, então 0,4 menos 10. E embaixo, tempo final menos tempo inicial, então 16 menos 0, que resolvendo vai dar 0,6 mol por litro. Observem que aqui, menos com menos vai dar um número positivo para a velocidade média. Sempre vai dar um número positivo, certo? Bem, na letra B,
está pedindo no tempo, no intervalo de 0 a 4 minutos. Então, agora, o meu tempo final e a minha concentração final seriam o 4 e o 4,8, e o tempo inicial é o 0 e a concentração inicial 10 mol por litro. Então, eu venho aqui na minha fórmula e faço menos concentração final 4,48, menos concentração inicial 10, e embaixo o intervalo de tempo 4 menos 0. Resolvendo, eu obtive uma velocidade média de 1,38 mol por litro por minuto. De onde vem essa unidade? Vem aqui da minha tabela. Eu tenho concentração em mol por litro e tempo em minuto. Então, eu tenho mol por litro por minuto, ok? Antes de calcular a velocidade das reações, é importante saber se as reações vão acontecer efetivamente. Existem algumas condições necessárias para que as reações aconteçam. Então, condições fundamentais. É necessário que haja afinidade química entre os reagentes para que a reação aconteça. Os reagentes devem ter uma relação química entre si e reagir quimicamente para que a reação aconteça. E, além disso, é necessário que haja contato entre os reagentes. Se não houver contato, não há reação, certo? Além dessas duas condições fundamentais, as partículas devem colidir entre si de forma efetiva, ou seja, as colisões entre as partículas devem ocorrer numa orientação favorável, com uma geometria favorável, né? E com uma energia suficiente para romper as ligações dos reagentes e formar as novas ligações dos produtos, que é a chamada energia de ativação. É a chamada teoria da colisão. Então, aqui eu estou mostrando duas situações de colisão entre partículas que não resultam em uma reação química. Então, observem que as partículas colidem e voltam sem sofrer qualquer modificação. É uma colisão desfavorável, onde não permite a reação química. Já nesta situação, as partículas estão colidindo de forma efetiva com uma orientação favorável. O que é isso? Elas colidem uma de frente contra a outra. Essa colisão acontece com uma energia suficiente para romper as ligações entre os reagentes e formar as novas ligações dos produtos. Então, essa colisão, ela é efetiva, ela é favorável e ela resulta numa reação química. Observem que este composto que está sendo mostrado aqui no meio, ele é chamado de complexo ativado. Esse é um composto intermediário entre os produtos e os reagentes. A teoria da colisão diz que para que a colisão seja efetiva, é necessário ainda que os reagentes adquiram uma energia mínima denominada energia de ativação, que na verdade é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita numa orientação favorável de frente, seja efetiva. Como eu comentei, então, após essa colisão efetiva, numa orientação favorável, ocorre a formação de um composto intermediário, o chamado complexo ativado, que é um estado intermediário formado entre reagentes e produtos, em cuja estrutura existem as ligações enfraquecidas dos reagentes e acontece a formação das novas ligações dos produtos. Aqui mais uma ilustração mostrando a formação do complexo ativado. Então, olha só, no início, as moléculas dos reagentes colidindo frontalmente uma contra a outra, estado inicial. No meio, ali no estado intermediário, temos o complexo ativado, que é uma estrutura instável e de vida curta, é instantâneo a formação desse complexo ativado. Nesse complexo ativado, nós temos, olha só,
ligação do reagente sendo rompida e ligação do produto sendo formada. E a partir daí, então, as moléculas dos produtos são formadas e são liberadas. Mais uma ilustração sobre a teoria das colisões. Então, aqui nós temos dois reagentes, o H2 e o I2, né? Aqui na primeira parte aqui, a colisão eficaz, uma colisão frontal, eficiente, com energia mínima para romper as ligações dos reagentes, e aqui os produtos sendo formados, duas moléculas de HI. Na parte de baixo, nessa parte aqui, há uma colisão não eficaz. Por quê? Porque os reagentes não estão colidindo frontalmente. Então, é uma colisão que não resulta numa reação química. Observem que os reagentes colidem e retornam para a sua posição com a mesma estrutura. Mais um exemplo da teoria das colisões, agora para a reação entre O3 e NO. Aqui no início nós temos o acontecimento de uma reação química, porque a colisão aconteceu com alta energia, ocorreu a formação do complexo ativado e, por fim, a liberação dos produtos. Aqui embaixo, já as moléculas colidem com baixa energia, então não houve a formação do complexo ativado, ou seja, não tinha energia suficiente para romper as ligações iniciais dos reagentes. Então, não houve a reação, não houve formação dos produtos. Mais uma vez, então, para frisar o conceito de energia de ativação, é a menor energia que deve ser fornecida aos reagentes para a formação do complexo ativado e, consequentemente, para a ocorrência da reação. Então, observem esse primeiro gráfico que traz a variação de energia para uma reação chamada exotérmica. Reação exotérmica é a reação que acontece com liberação de energia. Então, no início, o reagente tem uma quantidade de energia, ele recebe uma energia que é chamada a energia de ativação, então esse pico aqui é a energia de ativação que foi adicionada ao reagente, e por fim, o produto formado, observem que o produto formado tem uma energia menor do que a energia do reagente inicial, logo houve liberação de energia. No segundo gráfico, observem que o reagente tem uma energia inicial, aí ele recebe uma energia, a chamada energia de ativação, então toda essa quantidade aqui é a energia de ativação, essa parte azul, e o produto sai com uma energia específica. Observem que neste segundo exemplo, o produto apresenta um conteúdo energético maior do que o reagente. Então, esse gráfico ele representa um gráfico de uma reação endotérmica, aquelas reações que acontecem com a absorção de energia. Mais um gráfico aqui agora mostrando o que acontece efetivamente durante a reação química entre o O3 e o NO. Então, aqui no gráfico, né, energia inicial dos reagentes, recebe um teor de energia, forma o complexo ativado e depois diminui o conteúdo energético e libera os produtos formados. É uma reação também chamada reação exotérmica. Bom, quanto maior a energia de ativação, mais lenta será a reação química. Isso é muito importante ser frisado. Então, quanto mais energia for necessária para a formação do complexo ativado, menor vai ser a velocidade da reação química. Cada reação possui um valor característico para a energia de ativação. Por quê? Porque depende do tipo de ligação que existe entre os reagentes, né? E este valor de energia de ativação não depende da temperatura nem da concentração dos reagentes.